Como nós dissemos, a condição de seca se intensificou em 19 estados de outubro a novembro. Olha só, o avanço da seca de 58% para 68%. Dá uma olhada nesse mapa, esse mapa que está mais avermelhado. Os estados onde a seca se intensificou são justamente esses, marcados, olha só, em vermelho no mapa. Então, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Este outro telão, vou pedir aqui a alteração, olha só, já está aqui na sua tela em casa, esse explica a intensidade da seca em cada área do país. A área que está marcada aqui, ó, em azul tem seca relativa, que é o nível mais brando do fenômeno. Já a área que está marcada em amarelo é a seca fraca. Em marrom é a seca moderada e em laranja a seca grave. Então, reparem que parte, olha só, do estado de São Paulo, também de Minas Gerais, até do Nordeste, parte está nessa situação em vermelho, de seca extrema, também com alguns estados do Nordeste. Olha só essa mancha aqui dessa seca extrema vermelha, pegando ali Maranhão, Piauí, parte do Tocantins, Bahia, para além de São Paulo, Minas Gerais e uma parte do Rio de Janeiro também. Situação preocupante que você acompanha nesses mapas que nós preparamos para você e para nós entendermos melhor esse período de seca e por que isso acontece, apesar de ser janeiro. Vamos convidar, então, um professor para nos explicar. É o professor Ronaldo Cristofoletti, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito boa noite para você. Obrigado pela participação aqui no nosso jornal no dia 1º de janeiro. O que explica essa piora simultânea da seca em pelo menos 19 estados do nosso país? Nós estamos diante de um fenômeno climático pontual ou é agora uma tendência? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Gaia, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui, apesar que não para falar desse tema, né? Acho que trazendo um pouco aí do que você mencionou, da pergunta, o que nós estamos vendo agora é o que eu chamaria do nosso novo normal. A gente aprendeu, nós que temos um pouquinho mais de idade, crescemos num mundo que a gente já conhecia bem como funcionava os ciclos das chuvas, os ciclos das secas, e aí era uma outra coisa que variava. Porém, agora a gente vive esse momento da mudança do clima. Nós aquecemos demais o planeta, né? A gente já atingiu aí aquele 1,5 grau de aumento de temperatura média acima da era pré-industrial, e isso está fazendo alterar todos os sistemas de ciclos de deslocamento de massa de ar, de chuva, e aí, além disso, a gente tem cada vez mais o aumento da população humana e consumo d'água. Então vamos pensar, quando a gente fala da seca, nós temos basicamente 3 pilares para isso: o quanto de água chega, o quanto retém e o quanto é usado. Então, como a repórter estava dizendo muito bem, esse é um momento que a gente precisa olhar muito mais o nosso consumo de água, porque a gente diminui, né, o quanto a gente está retirando do sistema. Então, aquele uso consciente de só usar o que realmente precisa, diminuir um pouco o banho, lavar só o que precisa da casa, ele é essencial para que a gente garanta que todo mundo continue tendo água. Agora, a gente tem no segundo pilar do meio a questão da retenção. E aí, quando a gente olha esse mapa que vocês acabaram de mostrar muito bem aí como está distribuído no Brasil, veja que não é o acaso que a maior parte dessas áreas, desses 19 estados de seca, são as regiões em que a gente aumenta o desmatamento. Então, as plantas, né, as árvores, as florestas, elas são responsáveis por reter essa água que ela vem e que fica no solo. É igual quando a gente tem uma pequena horta em casa ou até os vasos de casa. Se eu tiver simplesmente um vaso com terra e jogar água, aquela terra drena. E se eu tiver uma planta, a gente percebe que fica a terra mais úmida, muda inclusive a umidade do ambiente que a gente tem. Imagina isso quando a gente pensa na escala de um estado. Então, conforme a gente desfloresta mais, desmata mais, a gente então passa a ter maiores problemas de retenção de água. E aí a gente volta para o primeiro pilar, que é o da mudança do clima, que é o quanto de água está chegando. A repórter pontuou muito bem também, ela até comentou assim, olha, pode parecer contrastante, e acho que é isso que todo mundo em casa precisa entender. Nós vamos viver momentos agora de cada vez mais extremos. Então, este verão, a gente realmente espera
a gente está tendo mais um momento mais, digamos assim, neutro climático em relação à temperatura do oceano, que é o que 70% do planeta que controla a umidade que vai para o ar. E aí a gente depende mais do que acontece em escala regional. Então, apesar de a gente ter um momento de mais seca, em alguns lugares é esperável essas tempestades, essas chuvas extremas, como você já mencionou. Agora, professor, claro que tudo isso é uma resposta do planeta para as mudanças climáticas, essas soluções são estruturais, precisam ser revistas, mas o que é possível fazer no termo conjuntural, ou seja, para diminuir essa falta de água, enfim, voltar a ter um pouco mais de segurança no nível desses reservatórios? Eu lembro que lá na crise de 2014, eu sou de uma cidade que é contemplada pelo sistema Cantareira, então me lembro muito bem disso, que na crise de 14, o governo chegou a utilizar uma espécie de um avião que soltava ali um vapor que condensava as nuvens e favorecia a chuva. Quais soluções podem ser adotadas agora no curto prazo para tentar repor um pouco o nível dos reservatórios e diminuir um pouco essa tensão com as represas tão baixas? Olha, vou começar do teu exemplo, né? A gente pensar essas alterações de tentar forçar a chuva, né? Que foi o que acontece com essa história do semear um pouco aí a umidade do céu para que chova. Ela é usada em casos muito extremos porque ela também depende da gente saber a umidade que está no ar. Então, ela é algo a se manter em mente, mas ela não é. A gente está alterando mais ainda o sistema. Né? Então, assim, ela é uma possibilidade. Nesse momento emergencial, e aí realmente a gente está falando agora desse prazo de semanas, nós vamos ter que olhar o uso. Né, o uso, e aí não é só de quem está em casa. A gente tem um outro problema que a gente tem que olhar o nosso sistema de saneamento e esgoto. A gente tem dados que mostram que a gente tem muita perda d'água no sistema. Então tem muito da água que sai, por exemplo, vamos pegar o exemplo do sistema Cantareira, e até ele chegar à casa do consumidor, que está sendo perdida no sistema porque tem alguma falha, porque tem algum. E isso precisa ser olhado pelo sistema público-privado responsáveis em todo o Brasil por esse transporte da